Olá, mantenha distância. É sobre essa frase aqui que queremos meditar um pouco. Com certeza você já leu essa frase em algum para-choque de caminhão por aí. Mantenha distância. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor presidente da Igreja Batista Adoração em Vida, e quero, de alguma forma, te ajudar com a meditação da Palavra de Deus. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Sabe, nossa meditação será sobre os tolos e a questão é que a Bíblia fala bastante sobre o tolo. Mas quem são os tolos? O que é uma pessoa tola? A pessoa tola é aquela que age sem sabedoria. É aquela que fala sem sabedoria. É aquela que fala ou age sem conhecimento, sem pensar. Sabe, sem ouvir ninguém, sem se importar com as consequências daquilo que vai acontecer para ele ou para outras pessoas. E a Bíblia ela tem muito a falar sobre os tolos e ela tem algumas recomendações para nós que é muito importante. Olha só, o tolo ele não tem prazer em aprender. Provérbios capítulo 18, versículo 2 diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, ou não tem prazer em conhecer, em estudar, ele não tem prazer, mas sim em expor os seus pensamentos. Então ele não tem prazer no entendimento, mas ele tem prazer de expor os seus entendimentos. E por quê que ele tem esse prazer de expor os seus, aquilo que ele pensa? Eclesiastes capítulo 10, versículo 14, a parte A do versículo, diz assim: embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. O tolo é uma pessoa que fala sem parar, e por isso que ele está expondo sempre aquilo que ele pensa, aquilo que ele age, sem conhecimento. E a Bíblia então dá para nós assim uma sugestão para nós importante. E olha só, eu diria que é uma advertência. Provérbios capítulo 14, versículo 7 diz assim: mantenha-se longe do tolo, mantenha-se longe do tolo. Por isso que o título da nossa meditação é mantenha a distância. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele fala. E por que isso? Porque ele não está a fim de aprender, conforme nós vimos em Provérbios 18, 2. Ele não está a fim de aprender, mas está a fim de falar. Então a Bíblia que está recomendando para nós mantenha a distância, mantenha a distância. Provérbios capítulo 29, versículo 11 diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Ou seja, quem age motivado pela ira, quem age deixando que a sua ira tome a frente, com certeza não acontecerá coisas boas. Mas alguém pode dizer: e como não se irá? Não, irar todo mundo pode se irar, isso é verdade, todo mundo. Jesus ficou irado, então todos nós podemos ficar irados. Mas olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Meu irmão e minha irmã, quando nós podemos irai-vos e não pequeis. Eu posso ficar irado, então o sábio ele se domina, ele não vai agir de maneira irada, ele não vai falar de maneira irada, porque a ira
ela não vai trazer coisas boas. Então ele diz aqui: apaziga a sua ira antes que o sol se ponha. Você domina essa ira antes que venha o dia de amanhã. É o que a Bíblia está nos recomendando. Mas o tolo não age assim. Ele vai falar irado, ele vai agir errado. O sábio, ele se ira, mas não dá vazão à ira. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9 diz assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Olha só a recomendação para mim e para você. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu posso ficar irado, mas eu não posso agir de maneira irada. Eu não posso falar de maneira irada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Provérbios capítulo 18, versículo 6, diz assim: as palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. Por isso que a Bíblia está dizendo: mantenha-se longe desses tolos. Por quê? Porque as suas palavras, elas provocam brigas, elas atraem os açoites. Você quer briga, você quer açoites para a sua vida, então mantenha a distância. Provérbios capítulo 18, versículo 7. A conversa do tolo é sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Ou seja, meu irmão e minha irmã, a vida do tolo será complicada. E de acordo com a tradução aqui que nós vamos, será uma desgraça. Sabe, o que eu entendo como desgraça é quando você sai debaixo da graça de Deus. E se você estiver fora da graça, você vai estar em desgraça. E isso é muito ruim. Provérbios capítulo 26, versículo 3 diz: o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Esse livro de Provérbios, meu irmão e minha irmã, é o livro da sabedoria. Ele nos ajuda a lidarmos com as situações, a nos tornarmos sábios. Por isso a recomendação continua a ser: mantenha a distância. Mantenha a distância. Eclesiastes capítulo 7, versículo 5 diz: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Olha só, é melhor você ser repreendido por alguém que é sábio do que ouvir a canção dos tolos. A canção até pode ser doce, ela pode ser boa, sabe? Ela pode trazer uma, entre aspas, paz, mas a canção dos tolos, ela é ruim. Por isso é melhor a repreensão do sábio. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se você ignorar aquilo que a Bíblia está dizendo para nós, aquilo que a palavra de Deus está dizendo para nós, você acabará mal. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas aquele que anda com aquele que é tolo vai acabar sendo tolo igual a ele e vai acabar mal. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. É palavra de Deus para mim e para você, e eu preciso observar isso, você precisa observar isso. E uma coisa importante é que a Bíblia, ela não está dizendo que nós devemos ser inimigos dos tolos, nós devemos odiar os tolos, nós devemos fechar as portas para os tolos, nós não devemos falar de Jesus para os tolos e nem amar os tolos. Não é isso que ela está dizendo. Ela não está dizendo que eu tenho que semear ódio de jeito nenhum e que eu não tenho que falar de Jesus para essa pessoa. O que ela está dizendo é: mantenha uma distância segura. Mantenha uma distância segura. Meu irmão e minha irmã, nos para-choques dos caminhões está escrito: mantenha a distância. Mas não é por isso que você não vai pegar a rodovia. Não é por isso que você não vai viajar, porque você vai encontrar caminhões dizendo: mantenha a distância.
e você poderá viajar e você poderá pegar a rodovia tranquilamente, mantendo a distância. Não ande colado ao carro ou ao caminhão que estiver à sua frente. É mais ou menos isso que a Bíblia está dizendo para nós. Mantenha uma distância segura, para que você então não se torne um tolo e você não acabe mal por ser companheiro dos tolos. Sabe, meus irmãos, o vírus da tolice, ele é mais fácil de ser transmitido do que o vírus da Covid-19. Essa é uma grande verdade. Hoje nós temos que ter um distanciamento social por causa dessa questão da transmissão. E o que a Bíblia está recomendando é mantenha-se longe, mantenha uma distância segura dos tolos, para você não se contaminar com a tolice dos tolos. Agora, para poder encerrar, meu irmão, eu quero perguntar para você, você quer ser sábio? Porque a Bíblia tem muito a falar sobre o sábio. Então, se você quer ser sábio, tem 3 orientações, 3 versículos que vão te orientar. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio. Não esqueça disso. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Quando você se aproxima do sábio e quando você cria comunhão com o sábio, é porque você é sábio. Você é sábio. Porque o versículo diz: o companheiro dos tolos acabará mal. Então, a primeira orientação aqui para nós é para que eu ande com os sábios, para que eu seja cada vez mais sábio. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Se você quer sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus e Deus lhe dará sabedoria. Agora, Provérbios capítulo 15, versículo 33, para encerrar. O temor do Senhor ensina a sabedoria. O temor do Senhor ensina a sabedoria. Tema a Deus, respeite a Deus. Se você não dá importância nenhuma para aquilo que esses versículos estão dizendo, é porque você não teme a Deus, é porque você não respeita a Deus. A palavra de recomendação não é minha, mas é da própria palavra de Deus que está nos orientando e nos recomendando. Mantenha uma distância segura, porque a tolice é um vírus que transmite de uma maneira muito fácil. Ele é transmitido muito fácil. Oremos ao nosso Deus Todo-Poderoso, Pai querido e Santo Deus. Em nome de Jesus Cristo pedimos, dá-nos sabedoria. Dá-nos sabedoria, Pai amado. Que não sejamos, Senhor Deus amado, como os tolos. Ó Deus, tem misericórdia. A Tua palavra diz o tolo no seu coração: Deus não existe. Misericórdia, quantas tolices que estão acontecendo por aí. Quantas mortes, Pai amado, por causa das tolices. Quantas brigas e quantas guerras, Senhor Deus amado, por causa dos tolos. Meu Pai maravilhoso, peço que o Senhor dê sabedoria a mim e aos meus irmãos que estão me ouvindo nesse momento, para que possam ser sábios, Pai amado, para que possam temer ao Senhor e assim ser instrumento de bênção, ó Deus de Israel. Obrigado por sua misericórdia. Assim pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, quero só lembrar se esses vídeos têm feito bem para você. Então compartilhe ele com outras pessoas, para que outros sejam abençoados também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você grandemente e um abraço da minha parte, desse pastor que vos fala, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.